Bom pessoal, estou fazendo um vídeo teste aqui porque muita gente solicitou para colocar no YouTube sobre uma simulação, né? Um simulado que eu fazia muito na sala de aula com os alunos, né? Tinha bastante interação, onde eu ensinava os métodos para poder acertar, né, todas as questões na prova, ou né, na boa parte delas, não cair nas pegadinhas também, tá bom? Então vou ensinar vocês aqui, pessoal. Para fazer a simulação da prova, pessoal, a gente coloca lá no Google, lá, a última pesquisa que eu fiz, inclusive, simulado Detran SP, lá, realizar simulado da prova eletrônica, e já vai direcionar para o link. Vou aguardar, não sei se a imagem do meu notebook está muito boa. Vamos lá, ó. Então eu vou colocar aqui primeira habilitação para poder filtrar as perguntas que caem na prova da primeira habilitação. Colocar esse código de verificação, ó, A4A63, e aqui nós temos o painel de controle, pessoal, onde você pode mexer na tela, tudo bonitinho, tá bom? Você pode, né, manusear ali para você escolher o melhor lugar. Dá para responder tanto pelo teclado, pessoal, tá bom? Quanto mouse, enfim, eu mexo aqui bonitinho. Então, ignora a alternativa E, tá bom? Que não existe mais, né? É do modelo antigo, tá bom? Eu vou dar o play aqui, ó. Então, vamos brincar com vocês, ó. Olha lá, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. No dia da prova, suas informações vão estar aqui, pessoal. Aqui você tem o controle das questões, ó. Deixa eu tirar minha imagem, lá, ó. Da primeira até a 30ª questão. Questões não respondidas ficam aqui em azul, né, entre aspas, branco. Questões respondidas que você já respondeu fica em verde, e questão atual em laranja. Bom, posso, por exemplo, pular as questões, depois vir revisando? Pode, sem problema, pessoal, porque lá em cima, ó, temos 40 minutos para poder responder todas as questões. E como são de múltipla escolha, por isso que eu acho interessante lembrar dos métodos. Não é para ficar memorizando todas as placas, todas as infrações e entre outros, né, detalhes, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos organizar aqui, pessoal. Sempre eu brinco com a galera que a pergunta é uma bússola, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Quando o condutor dirigir um longo trecho de via em que se observam buracos na pista na sua mão de direção, é recomendável que ele, alternativa A, aumente a velocidade para reduzir o efeito dos buracos nas rodas e mantenha as duas mãos firmemente ao volante. Alternativa B, permaneça em sua faixa e reduza a velocidade para diminuir os impactos nas rodas e controlar o veículo. C, dirige na contramão para evitar impactos nas rodas, aumentando a velocidade para retornar rapidamente à sua faixa. Ou D, mantenha a velocidade e freie abruptamente quando perceber que não será possível desviar dos buracos. Bom, pessoal, o método que eu ensinava para o pessoal, né, vou trazer aqui para vocês, é o seguinte. Como, né, já disse, a pergunta ela é um norte, tá bom? O que a gente consegue observar aqui, ó? Que ela representa, né, um risco, né, ó, quando o condutor dirigir um longo trecho de via que se observam buracos na pista na sua mão de direção. Quer dizer que ele está dirigindo ali por uma determinada via e existem condições adversas de via, que são buracos, lombadas, desníveis, entre outros. Então, é recomendável que ele, então quer dizer, diante desse problema, a recomendação que a gente julga ser positiva, né, qual que seria? Aqui a gente consegue usar um método, pessoal, eliminatório. Se vocês analisarem também, vocês vão confrontar, então com 3 alternativas aqui vão estar dizendo algo incorreto, algo ruim, né, perigoso a se abordar, e uma vai se destacar como algo positivo. Vamos analisar, ó. Aumente a velocidade. Pera lá, aumentar a velocidade diante de buracos é totalmente contra a proposta. O objetivo é o oposto, é reduzir a velocidade. Então a gente já mata a alternativa A. B, permaneça em sua faixa, aí sim, ó, e reduza a velocidade para diminuir os impactos nas rodas e poder controlar o veículo. Opa, a alternativa B então já dá um indicativo positivo, né, ó. C, dirige na contramão. Pô, já matou na hora, né, galera? Essa aqui, né, é absurda, né? E D, manter a velocidade e freia abruptamente. Então jamais eu posso frear abruptamente, senão o condutor que vem atrás pode não ter tempo de reação, de frenagem e bater no meu veículo. Então a alternativa B, coloquei aqui, ó, já vai acender ali assim que eu passar, ó. Pronto, pulei para 2. Então lá já está como respondido, ó.
Questão 2. Para se comportar de forma segura no trânsito. Opa, algo positivo também. Olha só o norte aí, a bússola, né? O condutor deve. Então vamos analisar o que é positivo aqui dessas alternativas. Alternativa A. Ter conhecimento das leis, mas não necessita colocá-las em prática. Opa, já deu um indicativo legal. Eu posso clicar sem problema aqui. Se eu precisar, eu posso alternar. B. Ter somente conhecimento do seu veículo? Não, pessoal, né? Não é só o veículo que eu tenho que ter conhecimento. Conhecimento das leis, eu tenho que ter conhecimento da autoconhecimento também, conhecimento do meu veículo, da via, de uma complexidade enorme, né? Conhecer seus direitos e deveres, beleza, né? Ou B, conhecer somente seus direitos. Pera lá, não, porque aqui tem uma pegadinha. Ter conhecimento das leis, tudo bem, mas não necessita colocá-las em prática. Olha só, pessoal, algo negativo. Como eu falei isso, ter somente seu conhecimento do seu veículo, opa, né, não é somente isso. Aí sim, ó, né, como é um preceito básico do CTB, conhecer seus direitos e deveres, né? A gente sempre busca, né, saber quais são só nossos direitos, mas assim, a gente tem que lembrar que nós temos deveres também, e o dever, ele acaba sendo individual, ou seja, para a gente viver, conviver em sociedade bonitinho. Olha lá, conhecer somente seus direitos. Notem a recorrência de palavras, pessoal, somente e somente é um indicativo ali que, né, representa alternativas incorretas. Então é a C nessa aqui, tá bom? Pulamos para a próxima. 3. Durante o exame de direção veicular, o candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação avançou sobre o meio fio. Nessas condições, ele será, pera lá, primeira coisa, pessoal, avançou sobre o meio fio. A maioria das pessoas não compreendem esse termo técnico. Meio fio representa a guia da calçada, pessoal, tá bom? Meio fio dividindo a pista de rolamento dos veículos da calçada, né, que é de uso obrigatório e restrito para os pedestres, tá bom? Então percebam, pessoal, ó, essa questão aqui, por mais que ela pode passar rasteira na maioria, aprovado na A, reprovado na B, aprovado na C e D, aprovado também. Então 3 contra 1, pessoal, claro que é reprovado, né? Ou seja, né, é claro que dá para mudar essa relação aqui, mas automaticamente reprovava, né? Encostar no meio fio, tá bom? Que representa um sério risco para os vulneráveis, no caso o pedestre. 4. Usar a buzina em situações que não há de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos, é considerado infração. Nós temos lá o indicativo do CTB, artigo 227, inciso 1º. É uma multa, uma infração A, média, B, gravíssima, C, leve ou D, grave. Então, pessoal, usar a buzina em situações que não há de simples toque breve, nesse caso, pessoal, usar a buzina de acordo com o CTB não é algo, né, não é uma infração que vai oferecer risco, tá bom? Então assim vai rolar um incômodo, tá bom? Portanto, pessoal, buzinar é leve, tá bom? Então nesse caso gravíssimo, o método que eu sempre apresentei para o pessoal é quando você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. E claro, né, pode ocasionar acidentes, né, severos. Na grave, o risco acaba sendo indireto. Por exemplo, o motorista está com cinto, mas ele não orienta o passageiro a colocar o cinto de segurança. Então, nesse caso, é uma negligência, né? Então, assim, estado de conservação do veículo, pneu careca, né, falta de itens obrigatórios, é infração grave. E a média, pessoal, é mais desrespeito das regras do que risco. Por exemplo, parar no meio do cruzamento, jogar água na galera, jogar lixo para fora do carro, tá bom? Então, a alternativa C é a correta, leve. 3 pontos seria, no caso, essa infração, tá bom? Questão 5. Uma das circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito é dirigir A, com apenas uma das mãos ao volante, B, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida, C, sem que o veículo esteja devidamente licenciado, ou D, sem estar habilitado. Pessoal, dica legal aí, sem estar habilitado, pessoal. A pessoa que não possui habilitação e acaba conduzindo o veículo, ela além de estar cometendo uma infração, ela comete também um crime de trânsito, tá bom? Então, nesse caso, se, por exemplo, a pessoa atropela alguém, Deus o livre, né, comete algum acidente, se ela não estiver habilitada, a pena vai agravar, né, consideravelmente, tá bom? Então, além de ser considerada infração, é crime de trânsito também. As outras são mais brandas, tá bom, pessoal? São infrações aí que, basicamente, são cometidas diariamente. Não poderia, né? Claro. Então vamos pular para 6, né?
32 minutos ainda faltam, né? Dá para fazer tranquilo. 6. O condutor, ao abrir mão de sua preferência em razão da segurança do motociclista, pratica. Essa aqui muita gente cai nessa pegadinha, pessoal. Bom, quando o condutor ele abre mão da sua preferência, pessoal, nesse caso ele está, né, agindo de acordo com as regras e orientações da direção defensiva, principalmente quando isso envolve um mais vulnerável, que é o motociclista, o ciclista, o pedestre e assim por diante. Muita gente cai nessa pegadinha colocando aqui, pessoal, direção passiva. Só que não, pessoal, porque o passiva, o termo passivo é que eu estaria recebendo algo de alguém, nesse caso seria o motociclista que estaria recebendo, né? Mas isso nem existe, esse termo. Direção agressiva é óbvio que não, e direção ativa também não. Nesse caso, ele está utilizando os conceitos da direção defensiva, tá bom? Que eu posso sim usar nessa consideração, eu posso abrir mão da minha preferência em razão da segurança do trânsito, tá bom? Então, perfeito, ó. 6C. 7. Vamos lá. Para identificar um superaquecimento do motor, o condutor deve estar atento a um instrumento do painel do veículo, denominado A. Relógio, B. Termômetro, C. Velocímetro ou D. Taxímetro. Então, para identificar um superaquecimento do motor, pera lá, quem evita o superaquecimento do motor é o sistema de arrefecimento, do famoso radiador, ventoinha, válvula termostática, entre outros, tá bom? Então, é claro, né? Superaquecimento, a gente fala de temperatura, então é a B, termômetro, fechou? Relógio vai marcar as horas, né, o horário, velocímetro ele mede a velocidade instantânea e taxímetro ele mede, né, ou quantos quilômetros que o taxista, né, rodou, enfim, dependendo da bandeira, para cobrar o preço, né, relacionado, tá bom? Vamos lá para 8, ó. O condutor que deixar de transferir a propriedade de veículo no prazo de 30 dias terá como punição multa e A. Alternativa A, retenção do veículo, B. Suspensão da CNH, C. A apreensão do veículo ou D. A remoção do veículo. Vamos analisar. Então, quando eu compro um carro e eu não transfiro a propriedade dele para o meu nome, no prazo de 30 dias, pessoal, então eu já vou ter a multa. A gente chama popularmente de multa de averbação, que no caso, né, vai computar na minha habilitação atualmente 4 pontos e o valor de R$ 130,16. Então é automático, tá bom, essa multa. Só que ele fala aqui no final, multa e existe as medidas administrativas também, pessoal. Então, se eu sou pego circulando com esse veículo, como não é uma irregularidade que dá para ser resolvida no local da abordagem, vai ser a remoção do veículo, pessoal, tá bom? Olha a pegadinha aí, casca de banana. A apreensão de veículo não existe mais desde 2016, pessoal. Só existe, claro, né, no meio jurídico. Quando a pessoa, por exemplo, financia um veículo, ela não paga as parcelas, ela vai então ter, né, a apreensão do veículo decretada, porque o veículo ainda não é totalmente dela, entre aspas, né? Então sim, é plausível. Só que no trânsito, por mera infração de trânsito, eles não podem apreender o veículo. Hoje nós utilizamos o termo remoção quando não dá para resolver a situação no local da abordagem, e geralmente essa irregularidade é com o veículo, mas a retenção, pessoal, é quando dá para resolver no local. Geralmente a irregularidade está com o condutor sem habilitação, condutor embriagado, enfim, sem o óculos, sem o aparelho auditivo, enfim, a prótese auditiva, né, que a gente chama. Então D é a correta. Questão 9. Entre outras atitudes a favor da segurança, pode-se dizer que o condutor que pratica a direção defensiva é aquele que, então, como já abordamos, né, na alternativa anterior, quem pratica a direção defensiva, pessoal, né, age justamente com consciência, com empatia, né, prezando sempre pela segurança do trânsito em geral. Alternativa A, usa sob chuva a luz alta do veículo. Então já matou essa alternativa aqui, ó. Jamais eu posso utilizar a luz alta do veículo, principalmente com condições adversas, chuva, neblina, né, fumaça, entre outros, tá bom? O uso do farol alto do veículo só pode ser utilizado se a via não tem iluminação pública e também quando não há veículo no sentido oposto, carro na contramão, tá bom? Ou motos, né, claro. B. Mantém-se atento ao comportamento dos demais condutores e usuários do trânsito. Eu vou deixar grifado aqui porque é um bom indicativo positivo ali, ó. Na C. Ultrapassa os veículos lentos, usando excepcionalmente o acostamento para andar mais rápido. Né, galera? Não pode jamais utilizar o acostamento, enfim. Então, por quê? O acostamento ele vai ser usado para situações de urgência e emergência e também, claro, para o uso de
vulneráveis transitarem, pedestres, ciclistas e também assim charretes, carruagens, enfim, tá bom? Ambulantes, né? D. Desce um trecho de via em declive. O que é um declive? É uma descida íngreme, tá bom? Com um veículo desengrenado. Isso aqui, infelizmente, é um hábito comum, que inclusive até reprova bastante no exame prático. Usar o veículo desengrenado, o pessoal quer dizer desengatado, deixar o câmbio em ponto neutro, ponto morto, enfim. Então, na B mesmo, tá bom? Vamos pular. Chegamos na 10. Na 10ª, pessoal, tá lá. Em via com mais... Em uma via com várias faixas de trânsito de mesmo sentido, as da esquerda são destinadas a alternativa A, ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Na cara do gol, né, pessoal? Mas vamos ver as outras, ó. Passagem de veículo de carga? Não. C. Passagem de veículos de transporte coletivo? Também não. E D. Passagem de motocicletas? Não, pessoal. De acordo com o código, nos seus primeiros preceitos está lá caracterizado que a faixa da direita é exclusiva para os veículos mais lentos e pesados e a da esquerda é para ultrapassagem, tá bom? Deslocamento de veículos de maior velocidade. Então, se a pessoa não quer andar numa velocidade superior, não quer ultrapassar, ela não pode ficar na faixa da esquerda, tá bom? Tem que ficar na direita, ou se tiver 3 ou mais faixas, ficar nas faixas centrais, tá bom? Então, a alternativa A é correta. Essa aqui, pessoal, é a placa sinuosa. Ela é comum, na época do curso teórico, eu orientava os alunos que essa aqui é uma questão grátis, tá bom? Mas nada impede da gente ser apresentado a ela. Vamos lá, questão 11. Diante da placa de advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função. O segredo é o método. Placa amarela, pessoal, vocês vão ver que é um padrão. Semáforo amarelo, placa amarela e seta, entre outros indicativos. Painel do veículo, enfim, luz da reserva. É um sinal de alerta, tá bom? É um sinal de advertência, propriamente dito aqui no seu grupo. Bom, a pista sinuosa, pessoal, ela vai ter 3 ou mais curvas sucessivas e contrárias, ou seja, onde a primeira é essa primeira curvinha aqui da base. Então a gente já pode procurar ela na C aqui, ó, da via frente sinuosa, com a primeira curva à esquerda. Tomem cuidado que a A3B representa a pista sinuosa com a primeira curva à direita, tá bom? Olha lá, ó, de ocorrer frequentemente ventos fortes com risco de perda de estabilidade do veículo? Não, pessoal, porque há ventos fortes, tem um coqueirinho, né, que está ventando lateralmente, o que também é perigoso. Da existência do declive na via frente? Não, é descida. Nesse caso, um carrinho vai estar descendo um triângulo, uma espécie de um triângulo. D. Da pista da via frente ser escorregadia? Não. A pista escorregadia vai ter um carrinho, né, sobre 2 S, então nesse caso anula as 3 outras alternativas aí, beleza? Na 12. Com um veículo em circulação, um dos documentos de porte obrigatório é alternativa A, o manual do proprietário entregue pelo fabricante? Não, pessoal, nem todos os carros possuem mais o manual de proprietário. Algumas pessoas esquecerem em casa, as pessoas vendem o carro sem, e aí dá uma bagunça do caramba, né? A pólice de seguro contra o roubo e furto de veículos? Também não, pessoal, não é obrigatório realizar o seguro no Brasil, tá bom? O documento de habilitação acompanhado da carteira de identidade? Errou, porque o documento de habilitação é sim obrigatório, só que ele já abrange também o número de RG no documento. Então, assim, a carteira de identidade, pessoal, vai ficar aposentada, além dela o CPF também. O documento de habilitação é expedido por meio físico e ou digital. Então, essa é a correta. Por quê? Porque hoje nós podemos usar tanto já estou ficando maluco, tanto a habilitação física, o documento que é impresso, que inclusive em breve eles estão organizando para poder deixá-lo como opcional, tá bom? E a pessoa não vai ter que pagar taxa de emissão e vai poder apresentar, ou já pode, a habilitação digital na carteira digital de trânsito, que agora mudou o nome do aplicativo CNH do Brasil, tá bom? 13. Em direção defensiva, o elemento básico decisão depende. Então, basicamente, pessoal, na direção defensiva ela é composta por 5 elementos. Nós temos o conhecimento, depois nós temos a atenção, em terceiro lugar a previsão, quarto a habilidade e último decisão, ou também ação, pode ser substituído dessa forma na prova. Então, nessa aqui é a mais completa de todas, pessoal, porque você vai perceber que ela abrange todas as outras alternativas, que acaba limitando apenas 2 itens. Daí, habilidade, experiência do condutor,
C. Somente das condições do veículo da via. Ou D. Somente do tempo e experiência do condutor. Não, ela depende da habilidade, tempo e prática de direção, da previsão das situações de risco e também do conhecimento das condições do veículo da via. Então, o conhecimento geral sobre tudo e todos aí, sobre o autoconhecimento também, como eu falei anteriormente, tá bom? É a B, né? 14, o 14º. Por haver risco de causar acidente, é proibido ultrapassar outro veículo. A. Em vias não pavimentadas. B. Pela contramão em cruzamentos. C. Pela faixa da esquerda em vias com mais de uma faixa. Ou D. Em vias urbanas arteriais e coletoras. É óbvio, né, galera? Essa aqui, pela contramão em cruzamentos, tá bom, pessoal? É extremamente perigoso, né, e proibido, é claro, ultrapassar em cruzamentos, porque você não tem visibilidade, você não tem conhecimento de quem está vindo e ninguém tem conhecimento sobre você também, tá bom? Então, por isso que causa-se muito acidente. 15ª, né, número 15. Vamos lá. Exceto onde o estacionamento é livre, a operação de carga e descarga só é possível em A. Qualquer local da via, exceto nos pontos de parada de ônibus. B. Vias com grande presença de lojas comerciais e agências bancárias. C. Local sinalizado por placa de regulamentação específica. Ou D. Qualquer local da via, exceto a menos de 5 metros da esquina. Então, espera lá. Exceto onde o estacionamento é livre. A operação de carga e descarga. Então, eles estão restringindo aqui. Pessoal, operação de carga e descarga é considerada estacionamento também. Só que só é possível em um local sinalizado por placa de regulamentação específica, tá bom? Então vai ter inscrição lá, carga e descarga, pisca-alerta ligado, entre outras situações. Então as outras anula tudo aí, tá bom? Bom, faltando 20 minutos e nós estamos na questão 16ª, ou 16. Os veículos movidos a gasolina são uma das maiores fontes de emissão de poluentes do ar. Nesses veículos, para garantir menor emissão de poluentes, deve-se, alternativa A, manter o motor sempre regulado. B. Manter o radiador limpo. C. Retirar o catalisador. Ou D. Retirar o silenciador. Pessoal, então nós temos lá, né, uma questão da matéria de meio ambiente e cidadania, falando sobre emissão de poluentes, né, do ar. Então assim, pessoal, manter o motor sempre regulado é plausível, né? Fazer a manutenção preventiva inclui regular periodicamente o motor, o carburador ou injeção eletrônica, enfim. Manter o radiador limpo, o radiador não é responsável, pessoal, por controle de poluentes. Nesse caso, o radiador ele tem a única função de ajudar o sistema de arrefecimento a canalizar a água, né, que é a água específica, para poder manter a temperatura do motor estável e baixa, tá bom? Retirar o catalisador, aqui já é um indicativo negativo. O catalisador é um filtro químico que tem lá no escapamento, pessoal. No sistema de escapamento nós temos dois filtros. O catalisador, que vai transformar os gases poluentes e nocivos, principalmente entre eles o monóxido de carbono, que também cai na prova, e vai neutralizar, tornando, né, ele menos, né, agressivo para a saúde humana e para o meio ambiente. E o silenciador vai reduzir o ruído, o barulho. Então ele tem dois filtros. Então, pessoal, essa aqui é a etapa final. Então, para garantir menor emissão de poluentes, vai lá do começo, porque não adianta nada o catalisador, o silenciador estiver bom lá no escapamento, sendo que lá a queima do combustível está sendo feita de forma incorreta, né, deixando passar algumas impurezas, enfim. Então, manter o motor sempre regulado, tá bom? É o correto. 17ª. O bom relacionamento no trânsito se deve ao, alternativa A, controle emocional do indivíduo e ao respeito das normas e regulamentos. Bom, sim, né, pessoal? Então vamos colocar A já. B, respeito a normas e regulamentos de trânsito apenas. Opa, pera lá, de novo apenas, pessoal. Então cuidado com essas alternativas, né? Então é uma recorrência, ó. Controle emocional do indivíduo apenas. O controle emocional já está lá em cima, ó. Respeito a normas e regulamentos de trânsito, está aqui também em cima, ó. E controle emocional, respeito ao cidadão? Não, pessoal, não é somente ao cidadão. Respeito às normas e regulamentos, né, que abrange o geral, né? Então, alternativa A. 18. Por dirigir sob efeito de álcool, qual a infração e a penalidade do condutor? Alternativa A. Infração grave, penalidade de cassação do direito de dirigir. B.
Infração gravíssima, penalidade de multa de 10 vezes o valor do grupo e suspensão do direito de dirigir. C. Infração média, penalidade de apreensão do veículo. Ou D. Infração gravíssima, penalidade de apreensão do veículo. Pessoal, essa aqui é a alternativa B, tá bom? Dirigir sob efeito de álcool, pessoal, é tanto uma infração quanto também um crime de trânsito, dependendo do grau de alcoolemia detectado no etilômetro ou bafômetro, popularmente conhecido, né? Então, pessoal, é uma infração gravíssima, né? O cara vai tomar 7 pontos na habilitação, ele vai ter uma multa, pessoal, multiplicada em até 10 vezes o valor do bruto. A multa gravíssima, ela tem um valor nominal de R$ 293,47. Então ela vai ser multiplicada por 10, dando um total de R$ 2.934,70. E claro, suspende o direito de dirigir imediatamente, no mínimo por 12 meses, tá bom, pessoal? E dependendo da situação, pode durar, né, até mais aí, né, se o cara comete algum acidente, um crime, né, de atropelar alguém, mata, enfim. Então, não é infração grave aqui, pessoal. Por quê? Porque o cara está colocando a própria vida e a dos outros em risco, tá bom? Geralmente a infração grave é mais por negligência, por risco que ele oferece indiretamente para as outras pessoas. E cassação. Cassação, pessoal, é um procedimento administrativo, né, que isso é a punição mais grave que o CTB contempla. A cassação só vem depois da suspensão. Então, não, primeiro suspende para dar o direito do cara, né, se readaptar, né? Ele vai ser punido, é óbvio, mas só caça a habilitação depois da suspensão. Infração média não, porque tem gravidade, né, elevada, né, gravidade da média, e a apreensão do veículo, que não existe mais. E ela está recorrente aqui, ó, a apreensão do veículo. Então vocês ignorem as duas, tá bom? A apreensão do veículo não é utilizada mais. Como eu falei anteriormente, ou é retenção do veículo ou é remoção, tá bom? Então é B, vamos embora. 19. Quando pessoas assumem o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidente de trânsito, elas devem: alternativa A, estar na lateral da pista e após o local do acidente. B, estar na lateral da pista e antes do local do acidente. C, estar no meio da pista e após o local do acidente. Ou D, estar no meio da pista e no local do acidente. Então, pessoal, quando nós assumimos o compromisso de sinalizar a ocorrência de acidente de trânsito, pessoal, nós devemos estar antes do local do acidente, de preferência na lateral da pista, para a gente também não ser vitimado, tá bom? Então, assim, a função da sinalização é chamar a atenção das pessoas e evitar novos acidentes. Essa que é a principal função da sinalização. Então, estar na lateral da pista, após o local do acidente. Se eu estiver depois do local do acidente, pessoal, é perigoso, porque quando a pessoa, né, me vê, ela já viu o carro, viu o acidente faz tempo e pode até se envolver na ocorrência. Aqui, ó, estar na lateral da pista e antes do local do acidente, é a correta, né? Estar no meio da pista, pessoal, eu posso ser atropelado. E estar no meio da pista novamente, recorrência de termos aí de palavras, né? Pulamos para a 20ª. Diante da placa de advertência A28, o condutor deve reduzir a velocidade devido. Falei até na placa da sinuosa lá, pessoal, sobre ela. Essa aqui é a placa de pista escorregadia. Amarelo já dá um alerta. Então quer dizer que é uma placa, pessoal, que oferece, né, uma informação sobre riscos que podem ser oferecidos na via. Então ela está aqui, ó, cadê? Condições escorregadias na via frente. Sinuosa você já conhece, não é. A curva em S na via frente também não é, pessoal. Muita gente cai nessa pegadinha também. A curva em S, ou pode ser curva acentuada em S, comum ou acentuada, ela vai ter uma setinha, tá bom? Fazendo um S. A curva acentuada da via à frente também, nesse caso, a curva acentuada vai ter a seta também orientando, e ela vai ser uma curva muito mais fechada, tá bom? Então é a B. Então vamos frisar ela aqui de novo. Vamos lá. 21ª. As placas S2, S7, S13, elas são de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente nessa ordem. Tem que responder de acordo com a ordem que elas são apresentadas os seguintes serviços. Mas, como efeito de pegadinha também, pessoal, essas placas elas fazem parte do grupo de indicação, como está orientado aqui, porém elas são do subgrupo de informações, serviços auxiliares. Elas têm um bordo em azul, tá bom, pessoal? Só que como a gente é bom em gravar cores e associar, eles tiram para poder, né, causar essa pegadinha, tá bom?
Então, o primeiro aqui, S2, é o serviço telefônico. Ele está aqui, ó, na A, na B, na C e na D. Olha só, para confundir a gente. Em segundo lugar, nós temos aqui o garfinho e a colher representando restaurante. Opa! Então nós temos aqui restaurante na A, não está aqui, ó. Nós temos na C e na D. Então a alternativa B foi invalidada, pessoal, tá bom? Então nós temos lá, ó, tá entre a A, C e a D. E para fechar a conta, S13, ela representa o terminal ferroviário, pessoal. É estação de trem. Pronto-socorro aqui não é. Claro, essa aqui já não é também. Terminal ferroviário na C e terminal rodoviário. Rodoviário é de ônibus, tá bom, pessoal? Olha lá, ó. Pronto-socorro, ferrovia, já anulou as duas ali. Então, agora o que eu vou ter que fazer é bater as informações, tá bom, pessoal? Rodoviário, né, a gente já viu que não é, então é a alternativa C, que cumpre com os três, né, ordem respectiva. 3 itens lá, serviço telefônico em primeiro lugar, à esquerda, no meio, restaurante e por último, terminal ferroviário, tá bom? 22. O condutor que age em favor da segurança adota o seguinte procedimento como atitude: A. Não atravessar um cruzamento em marcha ré em razão da falta de visibilidade. Exatamente. Então não representa um ato oposto. Então, quer dizer, um ato de consciência por conta do risco que ele estaria oferecendo e se expondo. B. Orientar os passageiros do banco traseiro a descerem pela porta ao lado da pista de rolamento, observando atentamente o movimento da via por meio dos espelhos retrovisores. Note que aqui já não existe a palavra não. Então, quer dizer, ele evita, né, o seguinte procedimento, né? O condutor age em favor da segurança, adota o seguinte procedimento como atitude. Então, é um pleonasmo, tá bom, pessoal? Eles querem justamente colocar uma casca de banana pra gente. Parar em local com sinalização de proibido parar e estacionar? Não. Então, se é proibido parar e estacionar, não posso nenhuma das alternativas, tá bom? Senão posso oferecer risco e, né, ser vítima também de algum acidente. Ao abrir o sinal vermelho do semáforo, ao abrir o sinal verde do semáforo, avançar o veículo mesmo tendo o pedestre concluindo a travessia. Por mais que esse ato é comum, pessoal, não pode, tá bom? Quando tem alguém atravessando a faixa pedestre, os pedestres aí vão ficar malucos, que o pessoal fala, ele não é doido, ele tá me vendo, mas tem muita gente doida dirigindo, infelizmente, pessoal. Então, mesmo que o semáforo abra favorável ao seu veículo, você não pode colocar em movimento se existe alguém atravessando a faixa, tá bom? Ou se no cruzamento ali os veículos ainda estão transitando, tá bom? 23, 23ª. Com relação aos cuidados iniciais no local do acidente com vítima ou vítimas, o condutor deve, toda vez que há vítima ou vítimas no acidente, pessoal, o grau de, né, preocupação e de risco aumenta, tá bom? Olha que absurdo, retirar imediatamente as vítimas de dentro do veículo. Não pode jamais tocar nas vítimas, tá bom, pessoal? Movimentar elas, tem que deixar isso para os especialistas, né? Pegadinha. Bloquear vias nos dois sentidos de tráfego? Negativo, pessoal. Você vai sinalizar a mão de direção onde o veículo está imobilizado ali. Isolar e sinalizar o local e acionar o serviço especializado. A alternativa C, então, é o principal indicativo aqui. Ou remover a vítima para o hospital mais próximo. Não pode, pessoal. Só há duas exceções que eu posso movimentar uma vítima quando há risco de incêndio, ou princípio de incêndio já, ou desmoronamento, um carro cair de um barranco, ser soterrado, enfim, tá bom? 24ª. Identifica a alternativa que corresponde às condições adversas de dirigibilidade para trânsito, via, veículo e tempo, nessa ordem. Então tem que ser, né, quais são as condições adversas que podem causar acidente? Começando com o trânsito. Congestionamento faz parte do trânsito? Sim, faz. A chuva não. Pista escorregadia também faz parte, né, de uma condição adversa de via. E de neblina não. Neblina é de tempo, então já matou a charada aqui, ó. Trânsito e via, né? Congestionamento, pista escorregadia. Opa, condição adversa de via, não de trânsito, né? Então tá certinho, ó. Chuva, pista escorregadia, ela, né, cumpriu, só que ela já foi invalidada lá no começo. Então a B e a D ele já ignora. Pista escorregadia, inverteu, pessoal. Você vê como que eles são? Pista escorregadia é condição adversa de via, mas condicionamento é a condição adversa de trânsito. Então é a alternativa A, já matou uma charada aí, ó. Freios desregulados, cumprindo com o requisito aqui do veículo, né?
pode causar acidente. E por último o tempo, é a neblina no final, tá bom? 25ª, 25. Uma das afirmações abaixo reflete corretamente a ideia contida no conceito da direção defensiva, que é a fórmula A. Dirigir, que se permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e agir com prontidão suficiente para evitar acidentes. B. Dirigir e de se comportar de trânsito com ousadia e impetuosidade para preservar sua própria vida dos ocupantes do seu veículo, bem como seu patrimônio. Galera, isso aqui já invalidou na hora, a B já foi embora, né? Dirigir de modo agressivo. Poxa, mais uma, galera. Não precisamos nem continuar lendo aí. Do condutor se defender das ações incorretas dos outros usuários da via, preservando apenas sua própria vida e seu patrimônio. Não, pessoal. Dirigir de forma defensiva é a gente zelar pela nossa segurança de terceiros também. Então é a A, tá bom? Tá acabando, galera. 26, ou 26ª, né? Ao perceber a intenção do outro veículo ultrapassá-lo em uma via de duplo sentido de tráfego, para facilitar a ultrapassagem e propiciar maior segurança para todos, o condutor deve: alternativa A, manter a velocidade e se aproximar ao máximo do veículo da frente. B, manter a velocidade e deslocar-se para o acostamento. C, acionar a seta de direção para auxiliar o condutor que pretende ultrapassá-lo. Ou D, manter-se em sua faixa de tráfego e reduzir ligeiramente a velocidade. Pera lá, então se eu percebo a intenção de um outro veículo me ultrapassar, a direção defensiva restabelece que eu tenho que tentar facilitar essa manobra, né? E uma via de duplo sentido de tráfego oferece maior risco em carro dos dois sentidos, né? Para facilitar a ultrapassagem. Então quer dizer, ele quer algo positivo. Manter a velocidade não é algo positivo, senão eu vou estar competindo com o cara e eu vou estar dificultando a passagem para ele. Manter a velocidade e deslocar para o acostamento, como eu falei anteriormente, jamais podemos andar no acostamento. C. Acionar a seta de direção para auxiliar o condutor que pretende ultrapassá-lo? Não, porque isso pode indicar para ele, né, e pode assustá-lo, que eu pretendo fazer uma ultrapassagem também. Isso pode, né, causar pânico e causar acidentes também. Ou D. Manter-se sua faixa de tráfego e reduzir ligeiramente a velocidade. Então é a D, pessoal, tá bom? Facilita a passagem do cara. Passei direto, foi. 27ª. O condutor adota uma atitude preventiva e torna mais seguro o trânsito quando: A. Fica atento ao movimento de pedestres atravessando ou andando na pista de rolamento. Deixa eu só colocar o notebook para carregar aqui, pessoal, rapidinho. Enchendo o saco já aqui. Esqueci de colocar na tomada. Beleza, voltou. Vamos lá, 27. Esquenta não que se passar eu consigo voltar lá. Como é uma simulação, né? Como eu estou gastando mais tempo para poder explicar com detalhes, com os métodos, né? Plausível, né? Vamos lá, galera. 27. 27. O condutor adota uma atitude preventiva e torna mais seguro o trânsito quando: A. Fica atento ao movimento de pedestres atravessando ou andando na pista de rolamento. Sim, pessoal, porque infelizmente os pedestres, ciclistas e outros vulneráveis, eles são imprevisíveis, né? B. Para o veículo na pista, após uma curva fechada e posiciona o triângulo próximo ao veículo, jamais colocar o triângulo próximo ao veículo. Tem uma regra específica que eu passo em breve em outro conteúdo sobre sinalização, né? Nunca, jamais eu posso sinalizar dentro da curva, só antes dela, enfim. C. Atravesse nosso semáforo fechado com cautela para evitar colisões ou atropelamentos. Ou D. Buzine de forma estridente ao se aproximar de ciclistas à sua frente para evitar atropelamento. Não, pessoal, então eu fico atento a movimentos de pedestres atravessando, andando na pista de rolamento. 28ª. Pessoal, é comum que algumas placas não apareçam, tá bom? Só que a placa de regulamentação aqui, ó, o norte está aqui. A placa de regulamentação, pessoal, são aquelas vermelhas, ou elas obrigam ou elas proíbem. Indica que é proibido o trânsito dele. Então ela já está dizendo aqui que é proibido, ó. Infelizmente essas pegadinhas caem bastante na prova. A. Qualquer veículo pesado? Não, pessoal. Tem proibição para ônibus, tem proibição para caminhão, entre outros. B. Ônibus na via? C. Ônibus urbanos?
ou D, ônibus e caminhões? Não, pessoal. A E38, já até memorizei, ela proíbe ônibus circular na via. Como eu falei, eles não podem, né, tratar no coletivo, assim, ônibus, caminhões, né, porque tem vias que são restritas para ônibus, outras para caminhões e vice-versa, tá bom? A proibição também tem que ser destinada para um veículo apenas, um nicho de veículo, né? 29ª. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deverá utilizar o freio com a marcha reduzida, B, o acionamento manual, C, o veículo desengrenado ou D, o motor desligado. Pessoal, é a marcha reduzida, então assim, para não sobrecarregar os freios. Então o acionamento manual, né, fica meio vago, né? O veículo desengrenado, desengatado, jamais, né, pessoal? E principalmente, pior ainda, desligado. Sacanagem, né, galera? Vamos para a última, falta 1 minuto apenas, vamos correr, ó. Em uma via com mais de uma faixa por sentido, o condutor observa um obstáculo à distância, por exemplo, um buraco. Nessa condição, para evitar manobra que possa causar acidente com a possível presença de motociclistas, o condutor deve, então ele tem que evitar, né, manobra que possa causar acidente. A. Reduzir a velocidade e sinalizar com antecedência se for necessário mudar de faixa. Eu já vou colocar que é a correta mesmo, ó. Aumentar a velocidade, manter a velocidade e manter a velocidade, como nós abordamos, recorrência de palavras. Eu vou finalizar, pessoal, só para a gente poder corrigir bonitinho, ó. Vamos para o resultado, se o Detran nos ajudar. Olha lá, galera, acertamos 30 questões. Quando a pessoa erra, aqui aparece qual que ela errou, qual que é a alternativa correta. Depois eu faço uma errando de propósito. E aqui o conteúdo, né, da programação, a matéria, né, e cada assunto que foi abordado, enfim. Sendo que caiu mais aqui, combinou entre direção defensiva, estado do condutor, tá bom? Cadê? Sinalização, legislação, cai bastante também. E cadê? Só elas, né, caiu bastante aqui. E em terceiro lugar aqui, ó, condições adversas, né? Direção defensiva, tá bom, pessoal? Então, é um vídeo experimental, tá bom, pessoal? Eu venho montando uma estrutura para poder prepará-los, né? Passar bastante informação positiva, tanto sobre teórico quanto na prática, tá? De uma forma mais moderna e eficiente. Aceito sugestões, pessoal, tá bom? Críticas também, que são extremamente importantes para a gente evoluir, tá bom? E vamos juntos tornar o trânsito um lugar melhor. Peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam aí no canal, tá bom? E é isso aí, galera. Juntos nós somos mais fortes. Um abraço, tudo de bom, galera. Deus abençoe a todos, tá bom? Valeu!